Pode se assentar por gentileza, fique à vontade. Você que é o alvo da graça de Deus. Eu quero começar aqui lendo um texto de Êxodo. E eu quero ler uma história que provavelmente você já conhece, mas quero trazer alguns princípios, tirar alguns princípios deste texto. Êxodo capítulo 2, vou ler do verso 1 até o verso de número 10. A palavra de Deus diz assim, só um pouquinho. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher, uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, que era bonito, como tem o texto aí diante de você, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam à beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou uma criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha do faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama, e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Meu irmão, esse texto é bastante conhecido, a história do nascimento ali de Moisés. Você sabe que um pouco antes, no final do capítulo 1, a história diz, o texto bíblico diz que Faraó, ele estava muito preocupado com o crescimento numérico dos hebreus na sua terra. Fazia mais ou menos uns 415 anos que os hebreus tinham se radicado para aquele lugar, lá naquele período de José, lá na fome, naquele período de vacas magras. E o povo de Deus, ele se multiplicou, ele ocupou uma terra bendita ali, a terra de Gósen, e ele cresceu, e cresceu em número. E o faraó estava preocupado com esse crescimento e deu uma ordem, que todo menino, todo bebê que nascesse do sexo masculino, dos hebreus, descendente dos hebreus, ele deveria ser morto, deveria ser decapitado, ser jogado no rio, deveria ser tirada a vida dele. E aí então vem a gravidez de Joquebede. Joquebede, o texto ali não diz, um pouco mais para frente fala o nome dela, era a mãe de Moisés, a mãe biológica aqui, da onde Moisés nasceu. E eu fico imaginando essa mulher, quando ela se descobriu grávida. Com certeza, ela já tinha outros 2 filhos, Arão era o mais velho, Miriam depois, e aí Moisés. E ela, ao saber que ela estava grávida, eu fico imaginando o que ela pensava. Né? Será que é um menino? Será que é uma menina? Será que vai precisar entregar ela para o faraó? Será que, para ele, né, se for um menino? E eu imagino quanto tempo essa mulher investiu orando, pedindo a Deus talvez que fosse uma menina, para que ela não precisasse perder o seu bebê. E aí então vem o dia do nascimento, o bebê nasce. Eu fico pensando ali nas parteiras, ao tirarem o bebê, limparem ele, olharem para ela. Naquela época não existia cesárea, né? Ela não estava anestesiada, ela não estava inconsciente, ela estava completamente consciente. E eles falam: olha, é um menino. E aí essa mãe começa a se preocupar, começa a falar: Deus, e o que eu vou fazer? E o texto ele fala isso, ele fala que por 3 meses, né, a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. E aí começa então a minha aplicação aqui. Joquebede pega aquela criança, um presente de Deus, um dom que Deus lhe entregou. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, uma herança que Deus colocou nas mãos de Joquebede. E ela pega aquele bebê e ela tenta agasalhar, acalmar ele, cuidar dele. E ela fala: eu vou cuidar aqui, eu vou esconder ele. Eu não vou deixar que ninguém saiba que essa criança nasceu.
Provavelmente ela enrolava a sua barriga em algumas faixas para tentar minimizar, diminuir um pouco o tamanho da barriga. Ela tentava esconder a gravidez e depois que o bebê nasceu, como ela já tinha outros dois, ela percebia ali, estava começando a ficar com fome, já alimentava o bebê. Não chora de fome. Fez um xixizinho ali, molhou a fralda, né? Não era fralda, provavelmente alguns panos. Troca rapidinho, limpa ele, não deixa ficar assado para não ter nenhum choro. Porque se o bebê chorasse, se o bebê erguesse a voz, se o bebê denunciasse que ele estava ali, talvez alguma vizinha que perdeu o filho para o exército de Faraó, para os soldados de Faraó, denunciasse ela. E por muito tempo, né, por 3 meses, essa mãe escondeu a criança. E aí eu quero então pensar aqui com você. Eu não sei quais são os bebês que Deus deu a você, quais são os sonhos, os projetos, talvez até mesmo os seus filhos, fisicamente falando, talvez um trabalho, um negócio, uma empresa, uma profissão, uma formação, talvez uma habilidade que você tem aí de praticar algum tipo de profissão especificamente. Eu quero que você faça uma analogia com a vida de Moisés, o nascimento de Moisés, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Talvez os recursos financeiros, como eu falei, talvez uma pessoa, uma família, talvez a sua esposa seja um presente de Deus para a sua vida. Tenho certeza que a sua esposa é um presente de Deus para a sua vida. Talvez o seu filho biológico, aí, o seu filho natural, aquilo que Deus entregou para você. Por que eu quero fazer essa analogia? Ela estava vivendo um momento turbulento, um momento de dor, um momento triste, um momento de muito cuidado, e ela estava debaixo de uma grande pressão. Quando eu olho as pessoas aí fora, quando nós conversamos com vocês, estamos aí no dia a dia, vamos visitar alguém, falamos com as pessoas, nós vemos que o mundo mudou os seus conceitos, mas nós continuamos mais ou menos parecidos. O tempo todo nós somos pressionados por aquilo que temos que fazer, por pessoas, por projetos, por recursos. Muitas vezes existem dificuldades financeiras, precisamos desembaraçar aquilo. Às vezes temos dificuldade com pessoas, nos relacionamentos. Às vezes na criação dos filhos, os filhos andando por caminhos que não é exatamente aqueles que nós planejamos ou sonhamos, ou, pior ainda, quando não são caminhos que estão conectados com Deus. Nós muitas vezes estamos numa situação parecida com Joquebede. Claro que ela estava numa situação extrema, de morte, de perda, de entrega da vida, né, de tirar a vida do seu filho. Mas no dia a dia nós enfrentamos algumas dificuldades, às vezes, que são parecidas. E aí eu quero, pensando, fazendo essa analogia, fazendo essa comparação, né, de uma forma a olhar as nossas vidas, como Moisés ali, o bebezinho que nasceu, eu quero que você olhe as atitudes que Joquebede teve. Com certeza, quando ela pegou o bebê, calafetou um cesto de vime, passou betume para que ele ficasse impermeável, para que ele não afundasse no rio. Com certeza, esse gesto, essa atitude dela, não foi uma atitude impulsiva, não foi uma atitude levada por uma emoção muito forte, e de repente fala, Deus, eu preciso fazer algo. Ela pensou muito bem no que estava acontecendo. Foram 9 meses de gestação, foram 3 meses de ocultação, de esconder o bebê, e ela teve 1 ano certinho para pensar o que fazer. A decisão de Joquebede, a decisão da mãe de Moisés, ela é uma decisão completamente consciente. Consciente. A entrega, o doar, a decisão dela de colocar o menino cesto no rio, foi uma decisão racional. É isso que eu quero que você entenda. Por que isso é importante para mim e para você? Como eu falei, faça aí uma comparação, ou uma analogia, melhor dizendo, né? Faça uma analogia de Moisés com os projetos da sua vida, com o seu dia a dia, com o momento em que você está passando, com as circunstâncias e situações que você está lidando hoje. E que talvez você esteja tentando controlar, agasalhar, cuidar, usar os recursos que você conhece. Como eu falei, Joquebede era uma mãe experiente, ela já tinha 2 filhos. Ela sabia o que fazer para cuidar daquela criança. Ela sabia que atitudes tinha que ter para que a criança permanecesse calma, não chorasse, não chamasse a atenção dos soldados. Ela sabia disso.
mas ela estava tentando controlar algo incontrolável. Deus havia dado a ela. Na verdade, ela não tinha consciência plena, mas estava ali naquele cestinho, naquele bercinho, ali naquela casa, numa vilazinha lá em Gósen, no sul do Egito. Estava lá a pessoa que iria libertar o povo judeu, o povo hebreu, dos egípcios, da escravidão no Egito. Ela não tinha consciência disso. E aí, eu fazendo uma analogia com você, fazendo uma aplicação de uma analogia, qual é o tamanho, o impacto do projeto ou do chamado que você tem em Deus hoje? Qual é o tamanho do projeto que Deus colocou nas suas mãos? Quantas pessoas podem ser impactadas por você? Aqui, os números da Bíblia são interpretados por estudiosos. Tem pessoas que falam em torno de 600 mil homens, 2 milhões de pessoas. Tem pessoas que falam em 4 ou 5 milhões de pessoas. Os números não são precisos, evidentemente. Estamos falando de muito tempo atrás. Eu gosto de trabalhar com o número de 2 milhões de pessoas. 600 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças, 2 milhões de pessoas. Meu irmão, Moisés precisou liderar essas pessoas para sair do Egito. Mas ele era um bebezinho frágil, com o risco de ter a sua cabeça cortada fora. E a sua mãe precisava tomar uma decisão do que fazer com aquele projeto, com aquele bebê, com aquilo que Deus queria que ela fizesse, ou com aquilo que Deus havia colocado nas mãos dela. E aí então ela pega o bebê, pega o betume, pega o cesto, calafeta o cesto com betume, e decide entregar aquele bebê num rio. E o que eu quero pôr aqui e dar um destaque para você é que Joquebede toma uma decisão e reconhece que ela, em sã consciência, não tinha capacidade de cuidar daquele projeto. E é isso que eu quero, a tônica, a ênfase que eu quero trabalhar com você hoje é isso. Existe um projeto na sua vida, existe um propósito na sua vida, existe uma razão de ser na sua vida, existe uma razão de ser nos relacionamentos que você tem com as pessoas que convivem com você, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vizinhança, nas suas amizades. Existe um propósito de Deus naquilo que você faz. Existe um propósito de Deus nas habilidades que Ele colocou nas suas mãos. E aí você pode fazer como o Joquebede, querer cuidar, agasalhar, investir ali no projeto, para que com o seu conhecimento, você faça ele crescer e avançar. Mas na verdade, depois de 3 meses, ela tomou uma atitude diferente, e essa atitude dela é uma atitude consciente, uma atitude clara. A Bíblia fala em Romanos 12, que nós temos um culto racional. Culto racional é você tomar uma decisão com a consciência clara, não levado pelas circunstâncias, não levado por uma situação emocional, não levado por uma atividade ou por um momento em que você está afetado pela circunstância, e você fala, não, eu vou fazer isso agora, vou me comprometer. Não, um culto racional é você ter certeza do que você está fazendo, é você analisar as circunstâncias e falar, Deus, eu creio, Deus, eu vou andar nessa direção. E foi isso que ela fez. Quando ela pegou aquele cesto, colocou no rio, o verso de número 3 diz assim, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Eu fico pensando na coragem dessa mãe. Eu que sou pai de jovens aí, né, recém-adolescentes para jovens, quando eles saem sozinhos em alguns lugares, você já fica preocupado, né? Fala, meu Deus, o que está? Onde é que está? Com quem que está? O que está fazendo? Imagina soltar o bebê, um bebê de 3 meses, tem uns bebês aí, né? Eu vi o Mateus ali, está com um bebê. Quanto tempo ela está, Mateus? 2 meses. Né? Vi aqui também a Larissa e o João, estão com um bebezinho lá. Imagina pegar um bebezinho desse, pôr num rio, cheio de crocodilo, né? Cheio de monstros, de bichos, e soltar. O que eu quero que você entenda é, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, meu irmão, tem um propósito. E não adianta você, com o seu conhecimento, com a sua habilidade, querer aplicar os seus recursos ali. Entregue isso para Deus. Foi isso que ela fez. Ela tomou uma decisão, ela se viu incapaz de conduzir aquele projeto. Ela se viu incapaz de levar adiante aquilo que ela estava fazendo, que ela precisava fazer. E aí, quando eu vejo essa incapacidade, eu me lembro
de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 12, os versos 9 e 10. Ele está falando aqui sobre o espinho na carne, que teologicamente, se nós formos interpretar aí, dá muita margem para muitos pensamentos, mas eu quero pegar aqui o finzinho, quando ele diz assim no verso de 9. Então ele me disse, ele aqui é Deus, né? Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meu irmão, quando Paulo ele reconhece que tudo o que ele tinha, e deixa eu falar uma coisa para você, se tinha uma pessoa capacitada para pregar o Evangelho, se tinha uma pessoa capacitada para levar o nome de Cristo aonde ele ia, se tinha uma pessoa com conhecimento e habilidade para entrar em lugares extraordinariamente falando, porque ele era cidadão romano, ele tinha uma formação e uma origem judaica, ele sabia se comunicar com os judeus, ele sabia se comunicar com os gentios, ele tinha todas as prerrogativas, ele tinha toda a formação e a habilidade que um grande homem poderia ter hoje. Mas Paulo, ele olha e ele fala assim, Deus, a sua graça me basta. Deus, a minha fraqueza é onde se aperfeiçoa o seu poder. E ele chega ao cúmulo, né? Ele chega ao pensamento inconcebível do nosso ponto de vista humano, a dizer assim, eu me alegro com as fraquezas, eu me alegro com as angústias, eu me alegro com os problemas. É o que o texto diz aqui, de 2 Coríntios. Ele fala assim, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu irmão, Joquebede sabia que ela não tinha mais forças para cuidar daquele projeto. E ela tomou uma decisão, falou, Deus, eu te entrego. Está aqui, eu não vou cuidar, eu não tenho como cuidar, eu não tenho como aplicar conhecimento e habilidade minha. Paulo, ele olha e fala assim, Deus, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque nas minhas fraquezas o poder de Cristo se aperfeiçoa. Meu irmão, o que eu quero dizer para você aqui hoje é, quando você olha para você mesmo, para dentro de você, quando você olha para a sua experiência, para as suas habilidades, quando você olha para a sua capacidade, para os títulos que talvez você tenha numa parede, aqueles diplomas que estão lá, né, juntando pó lá numa parede, amarelando lá, quando você olha para tudo que você dedicou de tempo, recurso, esforço para estudar e aprender algo, tudo isso tem uma importância, talvez isso te habilite a entrar em alguns lugares, mas para que você seja forte, para que você usufrua do poder de Cristo, você tem que olhar para Jesus e dizer, Jesus, é o Senhor que vai fazer e não eu. É o Senhor que vai conduzir e não eu. Eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou ao Senhor, porque aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, só tem algum valor se estiver nas suas mãos. Se eu ficar com isso nas minhas mãos, eu vou me perder. Eu não vou saber conduzir. E Paulo, ele chega ao cúmulo de dizer, de continuar o verso 10, ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por que ele sentia prazer nisso? Ele sentia prazer por amor de Cristo. E aí ele usa essa expressão, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Joquebede chegou ao ponto da sua fraqueza de dizer, eu não consigo, eu não aguento, eu não consigo mais cuidar dessa criança. Deus, o Senhor me deu e eu te entrego ele de volta. Eu coloco ele aqui no rio e o Senhor vai cuidar dele. Meu irmão, se existe um projeto, se existe um desejo, se existe um desafio que está nas suas mãos, eu quero te dizer, abra mão dele hoje. Abra mão. Quando eu digo abra mão, não estou dizendo para você rejeitá-lo e dizer assim, não Deus, eu não vou mais fazer isso. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, abra mão dele, no sentido de dizer, Senhor, o propósito deste projeto é para abençoar pessoas, então eu preciso que o Senhor me ajude a conduzi-lo. Meu irmão, nós cantamos aqui, acho que foi o último louvor antes da abertura, antes da Rosana fazer a abertura, uma música chamada Escândalo da Graça. O escândalo da graça, para mim, no Velho Testamento, ele está representado nesse texto de Êxodo 2. Quando o texto diz assim,
desceu a filha do faraó para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão e disse: este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha do faraó: queres que eu vá chamar uma hebreia que sirva de ama e crie a criança? Meu irmão, é uma maluquice isso daqui. Joquebede largou o cesto. Miriam ficou andando junto dos juncos ali na beira do rio, acompanhando o cesto descer a correnteza. Ela viu que as donzelas, as princesas, as amas ali da filha do faraó estavam nadando. E ao pegarem o cestinho, ela se aproximou, elas ficaram com compaixão da criança, e ela propõe para a filha do faraó: a senhora quer que eu chame uma ama hebreia? E eu imagino, porque a Bíblia é muito resumida, muito compacta, e aí eu vou elocubrar aqui na minha mente, na minha imaginação. Ela deveria até ter dado uma espetadinha na filha do faraó e fala assim: a senhora sabe que tem muitas mães hebreias que perderam seus filhos, foram mortos, então tem muito leite sobrando lá. A senhora quer que venha alguém aqui para cuidar? E aí então Miriam, autorizada pela filha do faraó, respondeu-lhe a filha do faraó no verso 8: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E aqui o escândalo da graça, ele se manifesta. O verso 9 de Êxodo 2 diz assim: então lhe disse a filha do faraó, quando Joquebede vem até ela: leva este menino e cria para mim, cria-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Meu irmão, quando você pegar o projeto que está nas suas mãos e entregar nas mãos de Deus, Deus vai prover não somente o recurso para criá-lo, mas vai prover a proteção, o cuidado. Meu irmão, aquela mulher tinha que ficar escondendo a sua barriga, escondendo a sua criança, e de repente ela passou a olhar um projeto de Deus, e ela falou: Deus, aqui está o seu filho. Os soldados do faraó, que normalmente batiam numa porta para matar uma criança, vinham trazer recursos e alimento para aquela criança crescer. O que eu quero dizer para você é que Deus, ele fez exatamente isso comigo e com você. As nossas vidas estavam soltas no rio, talvez atendidas, cuidadas por alguém que era do mundo, né? Nós sabemos que o faraó representa o mundo, representa algo de perdição. E aí então, quando ele nos tira do rio, Deus provê um recurso para que você retorne lá para quem dá a sua origem, provê o recurso para você crescer, para o projeto ter um desenvolvimento. Meu irmão, não tem como, era completamente inconcebível isso. Somente uma pessoa poderia autorizar o crescimento de um menino hebreu naquela época. Era alguém da família do faraó. E isso aconteceu. Quando ela fez isso, quando a filha do faraó autoriza Joquebede a criar a criança, ela não só autoriza ele a crescer, como patrocina, financia o crescimento daquela criança, o desenvolvimento dela. A partir daquele momento, aquela mulher tinha toda a autoridade para pegar a criança, sair andando com ela pela rua, pegar o carrinho, pôr a criança no carrinho, sair empurrando, passear com ela, tomar um banho de sol. Ela poderia ir no mercado com o dinheiro que o faraó tinha entregue para ela, comprar o alimento. O que eu quero que você entenda é que os projetos que Deus colocou na sua mão, se você agasalhar esse projeto, se você dominar ele, se você sentar em cima dele e disser assim: Deus, eu vou tocar isso daqui, eu tenho capacidade, eu tenho formação, eu tenho preparo, eu tenho experiência, você vai ficar no risco de um soldado de faraó bater a sua porta e tentar destruir o seu projeto. Quando você abre mão dele, entrega ele ao Senhor, deixa que Ele conduza, deixa que Ele toque, deixa que Ele cuide do projeto. Ele vai prover o cuidado, Ele vai prover a proteção, Ele vai prover o recurso e Ele vai prover o desenvolvimento do projeto. Meu irmão, entregue aquilo que está nas suas mãos. Eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, eu não sei o que é que você tem aí que Deus trouxe até você, o seu chamado, o seu ministério, as convicções que Deus colocou no seu coração, talvez até a sua vida mesmo. Entregue-a nas mãos do Senhor. Olha só, o texto de Efésios, capítulo 2,
Quero ler aqui dos versos 4 em diante até o 10. O texto diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Meu irmão, você é amado. Você não é amado de uma maneira simples. Você é amado por um grande amor. Não existe como medir o tamanho do amor que vem sobre a sua vida. E aí o texto continua dizendo, no verso de número 5, e estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meu irmão, aquele bebezinho, ele foi salvo pela graça. E o texto aqui de Paulo aos Efésios continua, verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não só foi amado, grandemente amado, mas você está colocado nas regiões celestiais. Meu irmão, você está num lugar elevado. Você não olha o mundo de baixo para cima, você olha o mundo de cima para baixo. Você não precisa subir em algum lugar para encontrar com Deus. Você precisa olhar o mundo e falar: Deus, eu estou aqui assentado contigo, assentado com Cristo Jesus. Existe uma diferença na sua posição. A sua posição é uma posição especial. Meu irmão, quando Joquebede pegou aquele bebê e colocou no rio, parecia que ela, do ponto de vista de mãe, estava matando o seu filho. Mas Deus, do ponto de vista de Deus, Ele estava provendo a salvação e a graça sobre aquela criança. E a mesma coisa Deus fez conosco. Paulo continua dizendo aqui, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meu irmão, você não foi feito para fazer algo e aí receber algo em troca. Moisés, ele cresceu num ambiente totalmente diferente. Se eu olhasse hoje a história de Moisés, do meu ponto de vista pessoal, como pai, e alguém dissesse para mim assim: olha, você tem aí uma filha, um filho, eu quero te fazer uma proposta. O seu filho vai ser criado por algum príncipe ali do mundo, por um príncipe que governa as trevas. Era esse o conceito. Faraó representa as trevas. Faraó representa a opressão contra o povo de Deus, representa a opressão contra aquilo que Cristo fez. E alguém propusesse para mim: deixa seu filho, deixa sua filha serem criados ali por ele. Eu ia olhar e falar: o quê? Você está louco? Bateu a cabeça? Você está doido? Eu não vou deixar, minha filha tem que ficar aqui, meu filho tem que ficar aqui comigo, eu tenho que protegê-lo, eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer, eu tenho... E aí Joquebede tirou a palavra eu do processo. Falou: Deus está com o Senhor cuida. O Senhor entregou lá para a filha do faraó. Através da filha do faraó, Deus trouxe o bebê de volta para ela. E ela patrocinou o crescimento da criança. Meu irmão, isso não é uma expressão da graça. A minha vida, a sua vida, nós estávamos completamente perdidos. Como Paulo escreveu ali, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos destruídos. Nós não éramos nada. O nosso salário, o pagamento pelas nossas vidas era a morte. Mas Cristo Jesus, um dia esse rio, que é Cristo Jesus, nós entramos nele. E ao entrar neste rio, você adquire vida, uma vida abundante, uma vida que vai te levar para a eternidade, um lugar, um rio onde os seus projetos vão florescer, não por aquilo que você tem, não pela sua habilidade, mas por aquilo que Cristo faz em você. Então eu quero propor a você hoje, que você abra mão daquilo que tem na sua vida, dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus desejos. Abra mão disso. Abra mão dessas coisas. Entregue isso ao Senhor.
Não estou dizendo, claro, como eu já afirmei aqui, para você parar de andar aí com seus projetos. Não. A questão é uma atitude. E é uma atitude consciente. Joquebede teve muito tempo para pensar o que ela faria com aquele bebê. Muito tempo. Joquebede parou, pegou o cestinho, preparou o betume, preparou o piche, analisou o rio, pensou onde ia colocar e ela tomou uma decisão. A decisão dela foi calculada, foi voluntária. E é isso que eu estou propondo para você, para que você tome uma decisão voluntária, de entregar o que você tem, de entregar os seus projetos, de entregar a sua vida, de entregar tudo que você pode fazer. Porque Deus, ao pegar aquilo que você entrega, Ele vai transformar a situação, Ele vai transformar as circunstâncias, Ele vai transformar tudo que você tem, tudo que você pode colocar nas mãos dEle. Eu me lembro aqui da circunstância da entrega dos pães e peixes ali, quando Jesus estava pregando para uma multidão. Isso aconteceu mais de uma vez. E aí, num determinado momento, Jesus propõe para os seus discípulos que eles deveriam alimentar a multidão. Mas ao fazer isso, os discípulos se debatem entre si e falam: Jesus, nós não temos recurso, nem dinheiro de um ano de trabalho aí pagaria comida para esses homens, para essas pessoas. Mas Jesus, ele pega 5 pães e 2 peixes, que um menino tinha lá nas suas mãos, e entrega, e ao entregar isso para Jesus, Jesus multiplica. Meu irmão, quando você entrega os seus projetos, os seus sonhos, a sua vida, quando você abre mão e dá nas mãos de Jesus, é Ele que vai providenciar a multiplicação, é Ele que vai providenciar os recursos, é Ele que vai providenciar as pessoas que vão te apoiar, é Ele que vai providenciar todo o cuidado para que o projeto se desenvolva. E se o que você precisa colocar nas mãos dEle é um relacionamento, é Ele que vai providenciar os ajustes e os acertos desse relacionamento. Se o que você precisa colocar nas mãos dEle é talvez o cuidado com um filho, com uma filha, cuidado talvez com o pai, com a mãe, é Ele que vai providenciar e vai encaminhar todas as coisas. Eu quero que você saia daqui hoje com essa convicção, de que não adianta você querer controlar, não adianta você querer dominar. Se uma coisa eu aprendi nos meus 30 anos de caminhada cristã, é que o controle não deve estar nas minhas mãos. Eu não devo ser a pessoa que domina, que controla. Eu devo compartilhar tudo que eu tenho com Cristo. E Ele multiplica, Ele cuida, Ele desenvolve. Tudo aquilo que eu tentei conduzir do meu jeito, da minha prática, da minha forma, no meu modelo, o insucesso foi quase certo. Houve frustração, houve perda, houve preocupação, houve temor. Mas tudo aquilo que eu entendi, eu falei: Jesus, isso daqui é o Senhor que precisa fazer. Eu não consigo. É o Senhor que precisa me ajudar a agir. É o Teu Santo Espírito que precisa me conduzir. Porque se eu quiser fazer do meu jeito, não vai dar certo. Tudo aquilo que eu entreguei nas mãos dEle floresceu, cresceu, frutificou, ampliou. Quando eu entendi que ao pensar que eu era forte, eu era fraco na verdade, eu entendi que eu sendo fraco, aí Cristo se move, aí as coisas caminharam e avançaram. Os irmãos do louvor, por gentileza, quando nós entendemos que é na fraqueza que o poder de Cristo se aperfeiçoa e se manifesta, aí nós percebemos que vale mais a pena entregar e abrir mão do que qualquer outra coisa. O texto que nós vimos aqui, de Êxodo 2, mostra claramente a graça de Deus se manifestando num período que nós falaríamos que não é o período da graça. Tecnicamente, teologicamente falando, não era o período da graça. Na verdade, não tinha nem começado o período da lei. Aliás, a lei foi entregue para Moisés já adulto, Então era o finalzinho de um período antes da lei. Mas a graça de Deus já se manifestou. Porque quando Joquebede entregou, Deus foi gracioso em devolver a ela, com recursos e com capacidade de desenvolvimento. Então, meu irmão, pare de lutar por si mesmo. Pare de olhar para as suas mãos e achar que é na força do seu braço que você vai fazer. E entregue, abra mão de tudo que Deus colocou nas suas mãos como projeto. Devolva a Ele e Ele vai conduzir.
Ele vai dirigir, Ele vai fazer com que os projetos e as circunstâncias caminhem na sua vida. Você deve ter percebido, nós pulamos uma parte do nosso culto, né? Normalmente nosso culto tem o louvor, a abertura, a libertação e tem os dízimos. E depois a mensagem. Eu pulei essa parte aí, né? Deixei para o final, porque quando nós falamos de dízimos e de ofertas, nós falamos de um gesto de fé. Quando você dizima e oferta na casa do Senhor, você está pegando um recurso e você está dizendo: Deus, eu vou entregar ao Senhor esse recurso, eu vou te dar ele. É como se você fizesse o gesto que Joquebede fez. Deus, o Senhor me deu um filho, eu coloco ele num cestinho aqui, coloco ele num envelope, né? Estou brincando, e vou soltá-lo aqui nesse rio. O que será que o Senhor vai fazer com esse recurso? O que será que o Senhor vai produzir a partir desse gesto, dessa atitude que eu tenho de entregar? Quando nós colocamos um gasofilácio aqui na frente e propomos um momento de dízimos e ofertas, nós estamos provocando em você uma atitude de confiança, uma atitude de fé. Assim como aquela mulher entregou o seu bebê, assim como ela entregou uma criança no rio, muitas vezes quando você coloca o recurso aqui é a mesma coisa. É Deus quem vai multiplicar esse recurso na vida da igreja e na sua vida. A responsabilidade de multiplicar isso não é mais sua, é dele. Olha só o texto de Provérbios, capítulo 3, o verso de número 5, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Eu não consigo ver Joquebede agindo de uma outra forma. Ela confiou no Senhor de todo o coração, e ela colocou o bebezinho no cesto. E o texto continua dizendo: e não te apoies, não te estribes. Qual que é a versão que está lá? Não te estribes. Estribar aqui é usar o apoio dos seus pés, né? O estribo do cavalo, onde o cavaleiro apoia os seus pés. Não te apoies, né? Não te estribes no teu próprio entendimento. O provérbio está dizendo assim: confie no Senhor, somente no Senhor de todo o seu coração. Não confie na tua sabedoria, no teu entendimento, na tua formação. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E aí o verso 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando eu coloco essa ideia aqui, de ao dizimarmos, nós olharmos a oferta e o dízimo colocado nesse gasofilácio como sendo uma entrega, você está tornando prático o texto de Provérbios 3:5, quando diz: confia no Senhor. Ninguém entrega um bebê num rio se não confiar. Ninguém entrega a sua própria vida a outro ou a Deus se você não confiar nele. Ninguém entrega um recurso aqui se você não confia que você tem uma única fonte, um único provedor para a sua vida, que é Deus. Se você tem resistência de entregar o recurso, de entregar os dízimos e as ofertas, é porque você ainda não tem uma confiança plena de que Ele é o provedor. Quando nós somos reticentes ao ofertar e ao dizimar, é porque nós estamos olhando e falando: Deus, será que eu dou? Pode ser que falte, então eu vou ficar desse lado aqui, não vou entregar. Quando nós temos essa atitude, nós temos uma atitude de não confiança em Deus. Quando nós confiamos plenamente nele, para nós dizimarmos e ofertar, é algo comum e algo simples. Não estou aqui tentando coagir você de nenhuma maneira. Aliás, se tem uma coisa que nós não acreditamos, é que o dízimo deve ser feito, ou as ofertas devem ser feitas por qualquer tipo de coação. Em nenhum momento nós vamos propor para você algo tipo assim: olha, traga que Deus vai te dar porque você trouxe. Não, de jeito nenhum. Como o texto que eu li de Efésios 2, que Paulo ele fala que nós fomos feitos para boas obras, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. E aí nós fomos feitos para boas obras, não quer dizer que nós fazemos boas obras para daí sermos salvos, é o contrário. E dizimar e ofertar é exatamente igual. Você não oferta para receber algo de Deus, você oferta e dizima porque Ele já te deu,
porque Ele é o teu provedor, porque Ele é aquele que prepara todas as coisas para você. Então, dizimar e ofertar é um gesto de confiança e de gratidão. Não é um gesto de troca, não é um gesto de barganha. Se você dizimou e ofertou ao longo da sua vida, por troca, achando que se você não desse, Deus não te retribuiria, ou achando que você precisava dar, para daí Deus te corresponder, meu irmão, peça perdão a Deus, Ele vai te perdoar. Mas mude a sua forma de dizimar e ofertar. Dizime e oferte por gratidão e por confiar que Ele é o teu único provedor. Meu irmão, dizimar e ofertar é como pegar o seu filho, a sua criança, o seu bebê, colocar num cestinho e soltar no rio. É confiar que o cuidado ele está nas mãos de Deus. E eu quero convidar você então neste momento para termos praticarmos esse gesto de confiança, de dizimar e ofertar. E se você deseja dizimar e ofertar, erga uma de suas mãos, vai chegar até você um envelope. Se você quiser colocar um valor, evidentemente, no envelope. Você pode também, lá no fundo, ter uma máquina de cartão de débito, que você pode usar essa máquina, pode fazer uma transferência eletrônica. Eu sempre gosto de falar isso, né? 2000 anos atrás, lá no templo em Jerusalém, as pessoas dizimavam e ofertavam um animal. Uma pomba, não sei, um animal. Ou a produção de uma colheita, uma parte de trigo, milho, cevada, aveia, o que eles produziam. Com o tempo, passou a vir o dinheiro moeda, depois o dinheiro papel, depois o dinheiro de plástico, e agora vem o dinheiro eletrônico. Tudo é maneira de fazer, não importa como fazer. O que importa é a atitude, o gesto que está no seu coração. É aquilo que você está fazendo, sabendo que você está tomando uma decisão de confiança, sabendo que você está tomando uma decisão de gratidão. Isso é o que impacta e o que muda as nossas vidas. Quero convidar você para ficar em pé. Enquanto o louvor toca aqui, você pode vir aqui à frente e entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Fique à vontade para fazer isso. Você está livre aí. E eu quero orar ainda antes de nós encerrarmos essa celebração. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por cada recurso, por cada valor depositado aqui nesse gasofilácio. Pai, obrigado porque o Senhor é o provedor, o Senhor é a fonte. Aliás, o Senhor é a única e verdadeira fonte. Pai, não existe nenhum valor naquilo que está em nossas mãos quando consideramos que nós somos os provedores. O provedor é o Senhor. Nós sabemos disso. Te agradecemos por essa oportunidade, pela oportunidade de, através de uma atitude, de um gesto, reconhecermos que confiamos no Senhor. Confiamos de todo o nosso coração, confiamos de toda a nossa força, confiamos de todo o nosso entendimento. E depositamos isso aos teus pés, sabendo que o Senhor é poderoso para realizar algo extraordinário. Obrigado, Pai, porque a multiplicação desses recursos, a multiplicação dos recursos nas nossas mãos, depende do Senhor. O Senhor multiplica os recursos em nós, para que nós possamos ser generosos e abençoarmos vidas. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela graça que transforma as nossas vidas, pela graça que é a manifestação do teu amor sobre nós. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado sobre nós. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.